Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e esta é a aula 7 do curso de Linux básico do webmundi.com em parceria com a XP IT Cursos, uma plataforma de ensino completa que irá proporcionar seu aprendizado de forma rápida e consistente. Acesse o link na descrição deste vídeo e garanta seu desconto exclusivo para acesso à plataforma que irá ser lançada em breve. E além de obter seu certificado de conclusão, ter acesso à trilha de aprendizagem, material didático, exercícios de fixação e muito mais. Nesta primeira aula do módulo 3 sobre os primeiros passos no Linux, vamos aprender um pouco mais sobre o ambiente desktop ou Desktop Environment Linux. E também vamos falar sobre o modo texto e o terminal. Vale lembrar que se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais esta videoaula. Ok, vamos iniciar nossa aula falando um pouco sobre os pré-requisitos que você precisa ter para um aprendizado mais efetivo. Nos módulos anteriores, aprendemos alguns conceitos importantes do Linux, bem como efetuamos a criação do laboratório de estudos com as distribuições Ubuntu e Mint. Caso você não tenha assistido nossas aulas, recomendamos que você assista esses conteúdos para facilitar a sua compreensão e entendimento de alguns termos ou conceitos que você possa ter dúvidas. Esta aula é um pouco mais conceitual, porém não menos importante. Ela é essencial para você aprender sobre os ambientes desktop e entender um pouco sobre o funcionamento do sistema operacional Linux. O primeiro tópico que vamos abordar é exatamente o que é o Desktop Environment ou DE do Linux. Vamos também compreender a diferença entre a interface gráfica dos sistemas operacionais Windows, macOS com o Linux e na sequência aprenderemos as características e exemplos de Desktops Environment do Linux. E vamos finalizar falando um pouco sobre o modo texto e o terminal. Então vamos lá. Mas o que é o Desktop Environment ou DE ou ambiente desktop do Linux? Ele é um conjunto de aplicativos projetados para funcionar em torno de uma distribuição Linux. E a sua principal função é fornecer uma interface gráfica para o sistema operacional. No mundo Linux existem diversas DEs e elas são mantidas por comunidades internacionais de software livre. Para melhorar o nosso entendimento, vamos fazer um paralelo entre o sistema operacional Windows, macOS e o Linux. Nestes sistemas, a interface gráfica não muda entre as edições, ou seja, a interface gráfica, por exemplo, do Windows 10 não muda entre a edição Home ou a versão Pro, e o mesmo ocorre com o macOS. Já no mundo Linux, podemos ter diferentes interfaces gráficas, também conhecidas como Shell, dependendo da distribuição utilizada ou edição. Isso se deve a um conceito que vimos em nossas aulas anteriores, ou seja, uma distribuição Linux é formada pelo conjunto de softwares livres juntamente com o kernel Linux que formam o sistema operacional Linux. Cada distribuição possui características e funcionalidades distintas. O mesmo vale para a interface gráfica. Repare que em tela temos algumas distribuições como o Ubuntu, Mint, o Debian, Red Hat e outros. Veja que as telas entre esses sistemas são diferentes, pois uma distribuição pode utilizar um Desktop Environment diferente da outra. Agora vamos entender algumas características do Desktop Environment. Como dissemos anteriormente, ele disponibiliza a interface gráfica do Linux, também conhecida em tecnologia como GUI, ou Graphical User Interface. Porém, ela não se resume somente à interface gráfica. Muitos projetos possuem outros aplicativos, como calculadora, reprodutor de música, editor de imagens ou vídeo. O Desktop Environment pode ser instalado
ou não em uma distribuição Linux. Por exemplo, em distribuições destinadas a servidores, o recurso vem desativado para priorizar a performance e ela pode ser customizada ou alterada pelo usuário. Já em versões destinadas ao desktop ou usuário final, existem distribuições como a Mint, por exemplo, que disponibilizam até 3 desktop environments, como é o caso da Cinnamon, a Mate e a XFCE, que vimos em nossa aula anterior. E estes são os ambientes desktops mais populares do Linux, mas vamos conhecer cada um deles logo a seguir. Esta é a tela do GNOME Desktop. A comunidade de desenvolvimento do GNOME conta tanto com voluntários quanto empregados de várias empresas, inclusive grandes empresas como HP, IBM, Novell, Red Hat e Oracle. Historicamente, o GNOME era a abreviação de GNU Network Object Model Environment. Apesar disso, o GNOME nunca fez parte do projeto GNU. Outro desktop muito conhecido é o KDE, e uma área de trabalho bastante utilizada é o KDE Plasma, que é fornecido como ambiente padrão em muitas distribuições como Bluestar Linux, o KDE Neon, o Kubuntu e o OpenSUSE. Outra interface gráfica bastante utilizada é a Unity, que a partir da versão 11.10 do Ubuntu passou a ser a única interface padrão desta distribuição. Outro ambiente gráfico de trabalho muito utilizado é a XFCE, que é bem rápida e leve, enquanto ainda é visualmente atrativa e fácil de usar, e incorpora também a filosofia Unix de modularidade e reutilização. E nesta mesma linha temos a LXDE, que é um desktop environment projetado para ser leve e que foi desenvolvido e destinado a computadores antigos ou com limitações de recursos de hardware. A LXDE é muito eficiente no uso de energia e mais rápida comparado com outros desktops Linux. Este ambiente pode ser utilizado em diversas distribuições Linux, como Mandriva, Ubuntu, Debian, Fedora e Arch. E estes são apenas alguns dos desktops environments Linux. Temos também o Debian, o Pentium, o Trinity e muitos outros. Porém, existe a possibilidade de utilizarmos o Linux no modo console ou terminal modo texto, onde não tem nenhuma interface gráfica. E este modo pode ser ativado através de qualquer interface gráfica, como veremos agora. Por exemplo, estou com a minha máquina virtual ligada e na tela de login do Ubuntu. E para acessar o modo texto, vou digitar a combinação de teclas Ctrl mais Alt mais F2. Com isso, o Ubuntu sai da tela gráfica e entra no modo texto. E vou logar no sistema e utilizar o comando ls para exibir o conteúdo de um diretório. E caso queira retornar ao modo gráfico, basta digitar Ctrl Alt mais F1 para entrar novamente na interface gráfica do Ubuntu. Outra forma de digitar comandos no Linux é abrir um terminal. Para isto, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho e escolher a opção Abrir no terminal, ou acessar a área de aplicativos e digitar Terminal na busca. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre o Desktop Environment do Linux, estamos prontos para os primeiros passos no Ubuntu, e é o que vamos fazer em nossa próxima videoaula. Caso tenha dúvidas sobre este assunto, acesse nossas comunidades colaborativas através de nossos grupos no Facebook. Esses espaços criados pelo webmundi.com proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade. Por isso, escolha o tema de sua preferência e participe nos nossos grupos. Os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço
e até o próximo vídeo.